Senhor, nos justificado diante de Deus, e que nós, Pai, estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te bendizer, o teu santo e poderoso nome, Pai. Nós oramos aqui pelos nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, meu Pai, e que às vezes estão enfermos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa restaurar, meu Pai, aleluia, a saúde dos nossos irmãos, e que venha, Senhor, aleluia, o teu Espírito sobre as nossas vidas, meu Pai. Podemos ser impactados com o teu poder, com a tua graça, com a tua maravilhosa, Senhor, aleluia, unção e poder do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos fazer enxergar, Senhor, nos fazer crer, Senhor, nos fazer mudar, Senhor, através, Pai, da tua poderosa palavra de Deus. Sabemos, Senhor, que nós somos falhos, pecador, nós somos ruins, Senhor, mas nós estamos aqui, meu Pai, porque Cristo nos, Pai, aleluia, vivificou, aleluia, e hoje nós estamos aqui para te adorar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, derrama o teu poder, a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos sair, Pai, desta manhã, deste culto, Senhor, mudados, transformados, porque o único que pode transformar a nossa vida é o Senhor, é a tua palavra, e Pai, nós oramos, Senhor, e no teu nome, e no teu Filho Jesus Cristo, em o nome de Jesus, amém e amém. Cumprimente o seu irmão que está aí do seu lado, com a graça e com a paz de Jesus. Diz a ele: que bom que você está aqui, né? Você que tem aí o seu smartphone, você compartilha o culto desta manhã com mais pessoas, e você que está online, Deus os abençoe, e nós vamos aqui no prelúdio desta manhã, aleluia, louvar e exaltar o nome do Senhor. Os nossos irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Graças e paz a todos, amém. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã no nosso cenário Cântico Novo, de número 74. Ele é minha força, luz,
pé para louvarmos ao Senhor nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que nessa manhã a gente possa declarar naquilo que nós cremos, aquilo que é a base da nossa fé. Que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Poderoso.
Quem era perdido aí, Jesus resgatou, diga amém. Vamos adorar a Deus aqui nesta noite, Ele se faz presente neste lugar, amém? Eu quero chamar aqui o nosso irmão William 2. Eita Deus, ele vai ler aqui a palavra inicial, em seguida a nossa irmã Dani estará lendo, né? E quem estará orando aqui é o nosso irmão Márcio, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus está na casa. Fale com o Senhor aqui nesta manhã, porque eu sinto Deus neste lugar, amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Eu quero ler com os irmãos a palavra que está em Romanos 13, do versículo 8 ao 14. Romanos 13, do 8 ao 14. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás e não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. A noite está se acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras de trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportamo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graças e paz, irmãos. A irmã Sueli pede oração pela saúde e pela vida da Noemi. A Anitta pede pela saúde da irmã dela, Nalva, que está no hospital. A Dani pede pela vida da Tuane, pelos negócios delas. A Fátima pede oração pela família e pela saúde dela. A irmã Ana pede oração pela EBF 2023, que já está chegando. A Andréia pede pela saúde do pai. O Jeremias pede pela família. A Isa pede pela salvação do Everton e da família dele e pela salvação da Isabel e da família dela. A Terezinha pede oração pela família. A Bruna pede oração pela saúde do filho Malcolm. A Laura pede pela saúde da avó dela. A Fabi pede oração pela salvação do irmão e da esposa, e pelo trabalho dela e pela vida do esposo dela também. O pastor Sérgio pede oração pela Nadir e pelo Pedro. A Tainá pelo sogro que está no hospital. A Alice pela família dela. E a Andréia pela saúde da Mari. Graças e paz, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse período que já estamos na sua presença. E vamos te pedir, Pai, em nome de Jesus, em favor dessas pessoas que estão enfermas, para que tu possa entrar com providência na vida delas, fazer segundo a sua vontade. Continua conosco nesse domingo, abençoando a cada um, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus. Eu preciso saber dos nomes dos visitantes. Não tem? Nenhum visitante? Quem é visitante que levanta a mão para a glória de Deus? Segunda visita, né? Bruna,
Fique de pé, bunda. Pela última vez, amém? Meus irmãos, o que os irmãos querem dizer para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui em 2 cultos atrás que quando uma pessoa não é sejam, é seja. Amém? Então, nós aprendemos muito bem. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, o nosso irmão Rodrigo vai estar falando aqui do culto de ontem, agradecendo rapidamente, e em seguida eu já vou falar aqui dos anúncios rapidamente para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Graça e paz aos irmãos. Para mim é motivo de grande alegria estarmos aqui cultuando a Deus em mais um culto. Mas eu queria fazer menção ao culto de ontem, irmãos. Quem participou aqui viu a mão de Deus trabalhando em cada detalhe que aconteceu aqui ontem à noite. Desde o comecinho, quando começamos a oração, os irmãos chegando, eu cheguei aqui por volta de umas 15, 20 para 6. Irmãos, chegando o horário. Irmãos, a gente já via Deus trabalhando aqui, irmãos. Uma paz, uma tranquilidade. Irmãos, tudo contribuiu para a honra e glória de Deus, irmãos. Todos os detalhes, tudo aconteceu. Os irmãos saindo, se confraternizando, comendo, trocando ideia. Irmãos, de verdade, foi cansativo. Não foi fácil. Nós calculamos por umas 60, 70 pessoas. Tinha mais de 100 aqui contando crianças. Mas, irmãos, eu quero agradecer quem veio, irmãos. Quem que não veio, fica para o próximo encontro, que será em agosto, irmãos. E eu quero agradecer de coração, irmãos, a participação dos irmãos depois do culto. Irmãos, em outros eventos, ficava só eu aqui, saindo aqui à tarde, organizando as... Eu e mais algumas pessoas, porque ainda Deus tocava alguém, né? Mas, irmãos, todo mundo que saiu, que participou, que pegou sua cadeira e levou, trouxe para cá, para que o nosso culto aqui de hoje de manhã está tudo organizado. Irmãos, isso é para a glória de Deus, irmão. Você tem que levantar a mão e agradecer a Deus, porque você está em uma família aqui. Você tem 2 famílias, a sua família de carne e a sua família espiritual. Irmãos, isso aqui é uma família, e eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Hoje foi rápido, hein? Ontem o Rodrigo estava trabalhador demais. Até lavou as panelas. Obrigada. Irmãs, irmãos, né? Quero aqui passar um recado bem rapidinho. Esqueci de pegar aqui, peraí. No próximo dia 15/7, sem ser esse mês que vem, nós vamos estar fazendo o nosso chá de mulheres. Eu tô com um convitinho aqui na mão, para vocês terem ideia. Nós vamos ter vagas para 60 pessoas somente. Não cabe mais que isso aqui, Sergião. Você também é homem. Mas você podia vir ajudar a servir, sabia? Nós vamos precisar de bastante mão de obra, se você quiser vir ajudar a gente, tá? E aí, então nós vamos ter 60 vagas para as mulheres. Eu acho que nós já temos 30 convites vendidos já, acredito. Ou seja, então nós só temos 30 para vender. Então, quem quiser participar desse nosso primeiro chá de mulheres, me procure no final do culto. Eu estou com uns convitinhos aqui. Vai ser dia 15/7. E eu preciso estar recebendo esse valor de R$30 até dia 30 desse mês, 30/6. Tá bom? Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. E assim... atingiu a meta, não tem mais como aceitar mais ninguém, porque senão, né, Arley, as irmãs vão falar, não tem lugar para sentar, tal. Então, a gente quer bem bonitinho, todo mundo sentadinho. Então, é somente 60 pessoas. Então, só falta a metade, tá bom? Então, corra para você não ficar sem. Mas é claro, olha aqui, você quer comprar os 30, já tá vendido, glória a Deus. Pode comprar sim, viu, para doar, mas tem que ser mulher. E depois a gente combina de você ajudar a gente a servir. Acho que vai ser legal. Isso. Então, tá bom. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acredita que a gente descobriu que tem uma padeira aqui? Tem. Não, a gente tem merendeira também. Que legal. As ovelhinhas de Jesus, como diz algum pastor Sérgio. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu vou aqui falar rapidamente o que nós temos para essa semana, né? Quarta-feira venham para que a gente possa
continuar o nosso estudo da primeira carta de Corinto. Então venha. Em seguida nós temos aqui a nossa jantinha. Sexta-feira não teremos. Maravilha. Quinta-feira nós temos aqui a reunião dos colaboradores. Quem está no grupo já sabe, né, desse anúncio. Então sexta-feira nós não teremos oração aqui. Amém? Então domingo, 8 horas nós temos AED, 9 horas o nosso café e 9h30 nós temos aqui o nosso grande culto para a glória de Deus. Amém? Eu quero chamar aqui o nosso irmão Lucas. Irmãos, quem lembra do irmão Lucas, levanta a mão. São poucas pessoas. Então nosso irmão Lucas vai vir orar, né? Nesta manhã, recebeu o pastor que estará pregando a palavra do Senhor e ele anda meio sumido, né, irmãos? Amém? Quem está orando para que Deus possa transferir ele de lá para cá, diga amém. Amém. Esses são os que acham, os que têm certeza. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais oportunidade, ó Pai, aqui nesta manhã, Senhor Deus, diante da Tua presença, ó Pai. Ó Senhor Jesus, ó Pai, fale com o pastor agora, Senhor Deus, que ele possa falar, ó Pai, transmitir a Tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, cada um daqui, Senhor Deus, sair daqui um pouco mais cheio de Ti, ó Pai, da Tua palavra, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, ó Pai, fala o coração de cada irmão aqui presente, Senhor Deus. Que eu te peço e agradeço, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Eu estou muito feliz que vocês oraram por mim, porque eu preciso de oração para duas coisas hoje. Primeira, para pregar, porque sem oração a gente não faz nada. A segunda, para conscientizá-los vocês de um grande projeto da nossa igreja que está chegando agora, e eu vou falar sobre ele antes de ministrar a palavra do Senhor. Quem se recorda da nossa EBF, que foi realizada no ano passado, no dia 29 ou 30 de julho, eu não lembro agora, 30 de julho, e que reuniu aqui dentro da igreja 132 crianças? Levante a mão e dê uma glória a Deus. Foi um trabalho top das galáxias e está chegando a segunda EBF nossa. A gente vai falar bastante sobre ela na nossa reunião de colaboradores e líderes na quinta-feira. Então todos os irmãos devem participar. Pastor, quem que está convocado para essa reunião? Todo mundo que colabora com a igreja em alguma área deve vir para a gente se inteirar de tudo que está acontecendo na IPR. Então eu conto com a presença de vocês. E para fazer a IBF acontecer, meus irmãos, nós temos um gasto financeiro gigantesco. A gente aluga brinquedo, tem toda uma estrutura preparada aqui de cenário, material didático e pedagógico, lanche. E para a gente poder fazer isso sem onerar muito o nosso caixa, como nós fizemos ano passado, nós vamos ter agora uma atividade de cunho financeiro para podermos arrecadar recursos para esse evento de responsabilidade social e de evangelização. E nossa irmã Ana, líder do departamento IPR Kids, providenciou para a gente um sorteio, meus irmãos, de kit churrasco com primeiro e segundo lugar. É isso? Irmão, sensacional. Quem gosta de churrasco aqui, dá uma glória a Deus. Olha como é que vai funcionar. O primeiro prêmio vai ganhar 1 quilo de picanha. Uma picanha. Mas não é um filezinho só não, né? É uma peça, eu sei, eu tô zoando. Não é? Uma picanha, 1 quilo de linguiça, 1 quilo de tulipa, irmão, vai ter até flor. 1 quilo de panceta, 1 queijo coalho, 1 pão de alho, 1 pacote de carvão e 2 Coca-Cola. Oh, aleluia! E o segundo prêmio, que é o kit básico, vai ganhar 1 quilo de contrafilé e 1 quilo de linguiça. Cada carnezinho desse tem 10 números, é isso? E o valor do número de sorteio é de R$10. E eu preciso do engajamento da membresia para a gente vender 300 números para a glória de Deus. Quem vai pegar o primeiro carnê para me ajudar? Então, ó, Sérgio Fernandes pegou o primeiro, marca aí. Fica com todos aí, Vaso. Número 1, tá com o Sérgio Pai. Número 2, Rosenildo, leva lá. Oi? Esse aqui, ó, do Sérgio Pai. Não é desse Sérgio Pai, é do Sérgio Pai. Irmãos, só para vocês entenderem, pastor Serginho, Sérgio Pai, tá bom? É meu pai ele, louvado seja Deus. Isso, 3, tá com quem o 3? Fabiana. 4, Isa. Tainá, 4, Tainá. 5, Isa. 6, 7, 8, oh glória, gente, até arrepiei. 6, 7, 8, Diego. 9, Lu.
9 é Jeremias. Leva para Lu 10. Ó, Márcio, quantos, Márcio? 3 pro Márcio. Ô, glória. Tô vendo Deus. Meu pai pegou um carnê, já dificulta minhas vendas, hein? Aleluia. Mais alguém? 14º para Dani. Cida Marques, 15º. 16º para quem? 16º para Benê. 17, 18, Rodrigo. 19 e 20 para mim. 19 e 20, pastor Sérgio. Valeu. A Cícera comprou? Oh, Jesus amado. Vou ter que... A Fábio pegou o 21º. Mais alguém? A Isa o 22º. Mais alguém? Ô, glória. Falta quantos? 6. Mais alguém? Tranca a mão, Gilson. Oh, aleluia. É. Aquele moço bonito lá, ó. Ó, é pai do Diego, nem parece. Louvado seja Deus. 26º para a Bruna. Olha, mal chegou, já está engajada. Aleluia. É, quem quiser comprar um carnê inteiro pode também, não é pecado não. Ó, irmão Elias. 30º para Elias. Rodrigo Abintes. 28º para o Felipe. Ô, glória. 25 do irmão Gilson. Isso. 26 é da Bruna. 26 da Bruna. Isso. Não, Elias é o 30. 27 é o Abintes. Até ela chama de Abintes agora. Felipe. E agora o 29. Ô, glória. A Mônica. Ô, glória. Mônica e Arley. E aí eu vou orar pra Ana vender mais 10 por conta, assim, ó, em nome de Jesus. É. Coisa boa. Deus abençoe, meus irmãos, por essa ajuda. Agora você pode sair feliz? Então, irmão, pra gente... Não, tu não vai sair não, tu vai orar para eu pregar, porque a primeira oração valeu só para vender os 30, né? Agora tu vai orar para eu pregar a palavra de Deus. Gente, Deus é bom demais, né? A gente falou sobre isso. Eu falei, fiz 30 carnês só, mas pela graça eu tenho certeza que eu vou imprimir mais. E vou mesmo. Deus é bom demais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã nós nos alegramos de estarmos na Tua casa e sentindo a Tua presença neste lugar. O Senhor é um Deus de poder, um Deus de misericórdia. E nessa manhã eu coloco diante do Senhor a vida do pastor Sérgio. Que não fale ele, Pai, mas fale o Teu Santo Espírito, que já ministrou o coração dele. Venha nos exortar nessa manhã, venha tocar cada coração, venha transformar as nossas vidas pelo poder da Tua palavra, Senhor. E que saiamos daqui não da maneira como entramos, da maneira que o Senhor deseja para nós. Mesmo que venha doer na nossa alma, mas que seja para nosso crescimento e fortalecimento. Abençoe a cada um de nós nessa manhã. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querida. Muito obrigado, meus irmãos. A IPR é uma grande família, muito unida, também um pouco oriçada. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, meus irmãos, capítulo 2 e o verso de número 21. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de reflexões, uma série intitulada Vasos para a Honra, e a gente vai retomar um assunto que nós já falamos em janeiro aqui sobre crescimento espiritual e santificação, uma vez que a gente objetivou que 2023 seja para a IPR um ano de maturidade, não dá para escapar do assunto de santificação, que é um assunto necessário para a saúde espiritual da Igreja do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso de número 21, quem encontrou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém, meus irmãos? Irmãos, algumas palavras da língua portuguesa, elas saem de moda e caem em desuso, de tempo em tempo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Antigamente nós usávamos muito a expressão caridade, que foi substituída pela expressão amor nas últimas décadas. Hoje existe inclusive uma distinção prática de caridade com amor. Antigamente a gente usava uma expressão chamada quiprocó. Meu pai falava na época dele quiprocó, que hoje nós falamos confusão. Não existe mais essa palavra. No meu tempo, quando a gente estava muito alegre, a gente falava supimpa. Ninguém fala supimpa mais. Hoje a gente fala muito bom, top das galáxias. O vocabulário vai mudando. Palavras entram e saem de moda. E a igreja, infelizmente, tem feito sair de moda uma palavra que nunca pode faltar no nosso vocabulário. Uma palavra chamada santificação. Uma vez que a gente se propôs a falar sobre maturidade espiritual nesse ano, crescimento e emancipação em Cristo Jesus, entender com um pouco mais clareza o que é santificação é de vital importância para a gente. Por quê? Todos os nossos esforços como igreja serão inúteis se o resultado do nosso trabalho não gerar pessoas em estado de santificação, que estão crescendo em Cristo. Então, se o nosso trabalho, as nossas atividades, as mensagens, os encontros, as orações não estiverem gerando cristãos que estão santificando suas vidas para a glória de Deus, todo o nosso trabalho é inútil. Então, nós precisamos entender que a santificação é o objetivo pretendido no nosso trabalho como igreja. Viver para a glória de Deus é viver uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? E para falar sobre isso, eu preciso entender primeiro a pluralidade de vocês. Vocês aqui são pessoas de todo tipo, todo jeito e de todas as origens. Pela graça de Deus, nós temos na IPR novos convertidos gerados na casa, que não tem histórico religioso algum, mas nós temos também irmãos oriundos de muitas igrejas. Como a base da evangelização brasileira é uma base pentecostal e neopentecostal, existem muitos mitos sobre o que é santificação, e a grande verdade é que a percepção de santificação de muitos de vocês é deturpada por algumas coisas que o pentecostalismo ensinou para nós como princípios de santidade. Por exemplo, para muitos cristãos até hoje, ser santo é aderir à cartilha religiosa da sua denominação de origem. Então, por conta disso, você baseia os seus ideais e princípios de santificação naquilo que você recebeu como uma verdade absoluta, mas que não se respalda biblicamente. As três grandes igrejas pentecostais ou neopentecostais brasileiras disputaram historicamente as questões que envolvem a santidade, procurando entender qual delas eram mais santas. Por exemplo, eu sou oriundo de uma das grandes igrejas pentecostais brasileiras, a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus julgava-se santa pelo fato dos seus costumes representarem padrões culturais bíblicos. Por exemplo, eu não podia usar barba na Assembleia de Deus, porque está escrito na Bíblia que quando José se apresentou a Faraó, ele fez a barba. Então eles diziam assim: olha, irmãos, que princípio bíblico profundo. Se José fez a barba para estar diante de Faraó, a gente tem que estar de barba feita para estar diante de Deus. Profundo. Os famosos crentes glória da Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, julgavam-se muito santos também pelos costumes que eles observavam. A nossa igreja é da ósculo santo. Gente, é muita santidade dar um beijo no rosto de alguém. As nossas mulheres usam véu, colocam um pano na cabeça. Tudo bem, mas e aí? Como é que está a vida interna? Como é que está o coração? Ama, perdoa, serve, ajuda? Então, o que é que um pano diz sobre a minha vida? Biblicamente falando, nada. Ou talvez por orar somente de joelho. Então, o irmão que teve a perna cortada não vai ser santo, porque não pode se ajoelhar para orar. Deus e Amor, alguns de vocês são de igrejas oriundas da Deus e Amor, porque ela tem uma fragmentação gigantesca. Julgava ser a igreja mais santa porque os seus membros não podiam usar bigode, porque os demônios se penduravam nos seus bigodes. Nem usar roupas de cor vermelha, a cor de Satanás.
ou pelos seus membros casados terem relações íntimas com a luz apagada, porque não podemos ver a nudez do nosso cônjuge. Essas práticas existem até hoje em igrejas por aí. E elas se encontram numa esfera que nós chamamos teologicamente de ascetismo. A prática de separar-se e isolar-se do mundo como sendo uma sugestão para vencermos o mal que há nesse mundo. Mas o ascetismo, ele é ruim, porque ele nos afasta do mundo como se o mundo fosse o grande problema. Mas o grande problema está dentro de nós. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Do nosso coração procede as invejas, as mentiras e tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso, já no tempo apostólico, Paulo defendia que o ascetismo é um absurdo, uma vez que ele não resolve o grande problema. O grande problema é que o nosso coração precisa de conversão. O grande problema é que o nosso coração odeia a Deus, e qualquer tentativa de tentar maquiar o nosso coração pecaminoso com hábitos impostos pela religião só vai gerar pecadores religiosos e não salvos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2, do verso 20 até o verso de número 23. Colossenses capítulo 2, do verso 20 até o verso 23. Então, a santificação não é adotar hábitos que a igreja impõe. A santificação é algo diferente disso. E Paulo já defendia isso no seu tempo, quando ele combateu falsos mestres que tentavam impor essa atitude ascética como modelo de santificação. Colossenses 2, do 20 ao 23, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que vocês continuam a seguir regras desse mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Em 16 anos de ministério pastoral, meus irmãos, e desses 12 dentro do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus, eu e a minha esposa nos recordamos que os atendimentos mais cabulosos, dos pecados mais graves e horríveis, eram de pessoas que seguiam rigidamente essas regras. Mulheres de cabelo no pé, saia no calcanhar, blusa com manga até aqui, mas que quando o marido saía de casa para trabalhar, ligava para o vizinho e dizia: pode descer que o marido não está em casa. Então, não é o que está do lado de fora, é o que Deus está fazendo aqui dentro. Cada um de nós precisa ter o nosso coração convertido pelo Senhor Jesus Cristo, para então experimentarmos verdadeiramente o que é santificação. Amém, meus irmãos? Dessa forma, tiramos o mito do lado. A santificação não é aderir às regras da igreja, mas o que é biblicamente a santificação. A fé reformada define santificação como um processo contínuo, no qual o Espírito Santo, por meio da obra redentora de Cristo Jesus, transforma gradualmente os crentes à imagem de Deus. É o propósito para o qual os cristãos são eleitos e predestinados. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. O propósito da eleição e da predestinação é conduzir os cristãos a se tornarem semelhantes a Cristo, e isso acontece através do processo contínuo da santificação. Efésios, capítulo 1, do verso 4 até o verso 5. As Escrituras Sagradas dizem assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A santificação, biblicamente, é um chamado para vivermos uma vida consagrada, separada do pecado e dedicada ao serviço do Senhor,
buscando a nossa conformidade, a gente assumir os moldes que são ensinados na Bíblia Sagrada e em todas as áreas de nossa existência. É o viver para a glória de Deus. É a redenção transformar a forma como eu vivo na minha casa, como eu estudo, como eu trabalho, como eu pratico os meus hobbies. É a redenção colocando a cruz de Cristo no meu coração e dizendo: Cristo é o modelo que você vai seguir daqui para frente. Você vai se esforçar para ser como Ele é. Amém, meus irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 até o verso 16, nós lemos a respeito desse chamado vocacional. Todos os cristãos devem estar vivendo a santificação, em menor ou em maior escala. Mas se o seu coração foi convertido por Cristo, você já está na jornada da santificação, ainda que talvez não esteja a percebendo com clareza na sua vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Todos os irmãos encontraram? As Escrituras dizem assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação, ela abrange toda a nossa existência. Todas as áreas da nossa vida devem ser impactadas pela redenção que há em Cristo Jesus. O que Cristo fez na cruz não só me livra da condenação eterna, mas impacta aquilo que motiva as profundezas do meu coração. Eu vou querer viver por causa dele tudo para a glória daquele que me salvou. A santificação envolve na sua obra, primeiro, a renovação da nossa mente. Segundo, a mortificação do pecado. Terceiro, a produção do fruto do Espírito na vida. À medida que nós somos capacitados e guiados pelo Espírito Santo para crescermos conforme a imagem de Jesus. Romanos capítulo 6 e verso 22 demonstra a glória dessa obra que está sendo feita na nossa vida, que muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir e começa a trabalhar para que o pecado, que hoje é uma influência, seja paulatinamente mortificado na nossa vida. Romanos capítulo 6, o verso de número 22. Quem achou, diga glória a Deus. As Escrituras dizem assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. A santificação é a nossa resposta a Deus, uma resposta de gratidão da salvação misericordiosa que Ele proporcionou para a gente. É um processo que nos leva à maturidade espiritual e é um processo que vai durar a vida toda. Nenhum de nós está pronto ainda. Nós estamos sendo paulatinamente transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 1 mostra a santificação dessa forma. Demonstra que ela é um processo contínuo, só vai terminar na ocasião da vinda de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. As Escrituras Sagradas dizem assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, a promessa da vida eterna, o novo céu, uma nova terra, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto a da carne como a do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aquilo que Deus prometeu para você deve despertar em você um desejo pela santificação, não é? Você imagina um mendigo resgatado por alguém que tenha posses, e a pessoa que o resgatou fala para ele: olha, a minha casa agora é sua, a herança que eu tenho vai ser sua, eu vou lavar você, vou te dar roupa nova, vou te dar uma posição na minha casa, tudo que é meu vai ser seu, vou dar uma nova vida para você. Como que você acredita que esse mendigo vai reagir a um gesto de misericórdia desse? Eu acredito que com bastante gratidão. Ele vai agarrar com unhas e dentes a oportunidade que ele está recebendo. Quem acredita que o natural seria assim? Levante a mão. É o que Deus fez com você, maltrapilho. Deus perdoou seus pecados.
lavou sua alma no sangue do Filho que Ele próprio pregou na cruz por amor a você. Te deu uma casa, te deu uma família, te deu roupa nova, as vestes de justiça da salvação, te fez promessas, te prometeu uma herança incorruptível que não se deteriora, preparada no céu para nós. E como que eu reajo a isso? Eu vou viver em conformidade com a vida que Ele está me oportunizando, eu vou viver para a glória de Deus. É o que Deus tem para nós. Isso é santificação. Eu respondo à graça, fazendo com que essa graça que me tirou do pecado também habilite a minha vida para obedecer o capitão da minha salvação. Amém, meus irmãos? A santificação é tratada na Escritura como um processo gradativo, então ela não acontece de uma vez, que leva o crente a se conformar com a vontade divina, a ser transformado por Deus. Por isso, as Escrituras Sagradas mostram a santificação em 3 tempos. Primeiro, a santidade que já temos posicionalmente, por causa daquilo que Cristo fez e pela fé que temos nele, eu e você já somos santos na presença de Deus. Nós aprendemos pela tradição do catolicismo romano que santo é alguém que se destacou em toda a sua vida, com muita santidade, com muita benevolência, com muita pureza. Essa pessoa, depois de morta, vai ser crivada, vai passar por um processo para então ser reconhecida como um santo. É um processo extremamente burocrático à luz da Bíblia, que diz que cada pessoa que já foi perdoada por Cristo é santa na sua presença. Então, quando você está bravo com o marido e você fala assim para ele, você não é santo coisa nenhuma. Eu sei que você está irritada, mas isso é um erro teológico gravíssimo. Qualquer pessoa lavada no sangue já é santa na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios 1:1. Quando Paulo dirige a sua palavra para os cristãos, ele costuma chamá-los de santos, e nós chamamos isso de santidade posicional. Como eu fui tirado das trevas e trazido para o reino de Deus, Deus me separou para a sua glória e para o seu uso. Por ser separado, já sou santo. 2 Coríntios 1:1, quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, dirigir-se à igreja com palavras de saudação e fazendo isso em nome dos crentes, ele fala sobre esses crentes, todos os santos. Então, essa é a primeira etapa da santificação, a santidade posicional. Eu tenho posição diante de Deus pelos méritos da cruz de Jesus Cristo. Deus me separou para a sua glória e uso, e por ser separado para Deus, eu sou santo na presença dele. Amém, meus irmãos? Então, todos vocês são santos. E olha, entre esses eleitos tem uns santos que só Jesus na causa. Mas são santos, separados para Deus. Dão trabalho, mas Deus separou vocês. Louvado seja Deus. A partir do momento que eu sou separado para o uso de Deus e para a glória dele, inicia-se a segunda etapa desse processo, que é a santidade progressiva. É a obra contínua que o Espírito Santo faz em nós, através da revelação e da compreensão da Bíblia Sagrada, que vai moldando a nossa vida para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. A teologia reformada chama isso hora de santificação progressiva, hora de santidade contínua, mas é a obra que o Espírito Santo está fazendo em cada um de vocês nesse momento. Sem você perceber, Deus está trabalhando em você nesse momento, aparando arestas, quebrando você em algumas áreas, reconstruindo você em outras, para que você vá se adequando com a vontade que Deus tem para você. Quem aqui se sente nesse processo, nesse instante? Levanta a mão, além do pastor Sérgio. Irmãos, isso acontece de várias formas. No próximo domingo, nós vamos apresentar para vocês as formas que o Espírito usa para estimular a santidade em nós. Mas vocês vão perceber que para cada cristão é diferente. Alguns cristãos são santificados lendo a Bíblia. Eles leem a Bíblia, aquele texto por si só os desperta para a santidade e eles mudam.
Alguns cristãos são santificados pelas experiências de êxtase espiritual, orando, sentindo o poder de Deus, se alegrando, tendo aquelas experiências profundas, aquilo os estimula para a santidade. Alguns só são santificados com dor. Deus tem que quebrá-los, moê-los, apertá-los, para que através das frustrações da vida, eles vão sendo desarraigados do mundo e se apegando cada vez mais com o céu. Cada cristão vai ser moldado por Deus de acordo com aquilo que melhor lhe estimula. E o Deus que conhece você sabe aonde ele tem que apertar para colocar você na presença dele. Amém? Então você está entendendo porque a porta fechou essa semana? Você está entendendo porque deu um pega lá na família e você fala, eu não sei o que eu fiz, mas deu um pega lá e eu saí errado. E aí o que você fez? Você dobrou o joelho, Jesus, me ajuda, me socorre, me ajuda a vencer isso. Então, se a aflição fez você orar, a aflição te ajudou a estar na presença de Deus. Deus tem os caminhos dele. Essa é a santificação progressiva, vai durar por toda a vida. Filipenses capítulo 1, verso 6. Abre a escritura, por gentileza. A Bíblia Sagrada diz assim, Paulo está dizendo isso, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou boa obra, não vai parar, ou a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo. Então, você é uma obra inacabada, amém? Então, se algum dia eu frustrar você com alguma coisa, se lembre, eu sou uma obra inacabada também, eu não estou pronto ainda. Você não está pronto ainda. Por isso nós aprendemos a tolerar uns aos outros. A gente ainda está sendo moldado por um Deus que nos ama. E esse processo vai durar a vida inteira. Amém, meus irmãos? Por fim, a nossa santificação vai ser completada. A santificação é a glória iniciada e a glorificação é a santificação terminada. Essa obra que Deus está fazendo em nós nesse momento vai chegar a um fim, quando nós alcançaremos a estatura de varões perfeitos e estaremos diante de Deus com corpos transformados para vivermos com Ele por todas as eras futuras no perfeito estado eterno que Ele preparou para aqueles que de antemão foram eleitos para a salvação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso de número 52. Um dia Deus vai concluir a obra que Ele está fazendo. Vai chegar um dia que vai acabar todo pecado, todo sofrimento, toda dor, porque nós seremos transformados para estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 52, as Escrituras dizem assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, marque essa palavra, incorruptíveis, e nós seremos transformados. E eu almejo esse dia, meus irmãos. Tem noção que vai chegar um dia que você não vai ter desejo de pecar mais? Aleluia! Vai chegar um dia que você não vai adoecer mais? Vai chegar um dia que a chatice dos outros não vai te atingir mais, quando Cristo voltar e nós recebemos um corpo como o corpo que Ele teve quando ressuscitou. Essa é a expectativa da igreja. A igreja bíblica não espera casa na praia, dinheiro no bolso, promoção, vitória contra demônios territoriais, atos proféticos, não. A igreja bíblica deseja vencer o pecado, vencer o estigma que o pecado causa, e por isso nós estamos crescendo na santificação, porque um dia Deus terminará aquilo que Ele começou em nós, e ainda que esse processo seja amoroso, nós sofremos no processo da santificação. O porto seguro já está lá, Canaã é logo ali, e nós chegaremos, meus irmãos, diante do nosso Deus, sustentados por Ele do começo ao fim. Por isso nós lutamos, por isso nós trabalhamos. Então não desista quando alguma coisa sai do controle na sua vida, algum pecado te enganar, fazer você tropeçar. Entenda que Deus continua trabalhando, e um dia esse labor vai chegar no fim, para a glória do nome de Jesus. A santificação é resultado imediato da renovação da nossa mente. Através da palavra de Deus, semeada no coração do homem, a santidade vai sendo gerada dentro de nós. Jesus orou
para que os seus discípulos fossem santificados na verdade. João 17:17. Além disso, Paulo rogava aos crentes para que eles fossem transformados pela renovação do seu entendimento. Romanos 12:1-2. Perceba que a Bíblia, a palavra de Deus, é o meio que nós temos disponível para fazer com que a gente entenda e discirna qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque eu consigo despistar o pecado, vencê-lo, enfrentá-lo, resistir a ele. Porque a Bíblia Sagrada me mostra com clareza aquilo que Deus ama, aquilo que Deus espera de mim. E a minha decisão voluntária de obedecer à revelação da Bíblia vai separando a minha vida para a glória de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia em Romanos 12, verso 1 e verso 2. Então, sem que a Bíblia seja introduzida na nossa vida, não existe santificação. Então, por que alguns irmãos não se desenvolvem espiritualmente, não crescem? Não lê a Bíblia, não ouvem a palavra, não se preocupam com ela. Então, se você não dá combustível para que a sua santidade se desenvolva, você vai ser sempre aquele crente pacato, que não cresce, que não se desenvolve e que vai buscar atalhos de um baixo pentecostalismo misticista, ou talvez de um academicismo frio, querendo debater coisas que são inúteis para a santificação. A Bíblia deve estar no centro do nosso coração, senão não cresceremos. Romanos 12, verso 1 e 2, a Escritura diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu sou renovado na minha forma de pensar? Quando a Bíblia passa a ocupar os meus pensamentos mais profundos. Quando eu passo a pensar biblicamente. Quando a Bíblia se torna o prumo no qual eu vou medir a minha vida. Então, meu irmão, não tem para onde correr. Quantos aqui são agradecidos a Deus por serem membros de uma igreja bíblica? Dê um glória a Deus bem alto aí. Nada adianta se vocês não forem homens bíblicos. A Bíblia não tem poder aberta no Salmo 91 na estante da sala. Ela tem poder aberta dentro do seu coração, mostrando a vontade de Deus para a sua vida. Então leia a Bíblia para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A santificação, além de ser renovação da mente, o Espírito Santo faz com que a Bíblia seja enxertada em mim e eu passo a pensar diferente. Ela também é a mortificação dos nossos pecados. É a obra que eu estou desenvolvendo para, dia após dia, mortificar o pecado que ainda exerce influência na minha vida. Pela fé que nós temos em Jesus, nós somos santificados, segundo Atos 26 e 18. E pela aplicação da palavra de Deus no coração, nós passamos a despistar o pecado, segundo o Salmo 119, verso 11. Essas coisas acontecendo em nós, nós vamos passar a ter um olhar mais regrado com aquilo que agrada a Deus e que não agrada. E vamos começar a fazer uma resistência às influências que o pecado tenta conquistar dentro de nós. Paulatinamente, esse pecado vai sendo mortificado. Os irmãos devem se lembrar do começo da conversão de vocês, quando vocês deram os primeiros passos na fé, que vocês rapidamente perceberam que algumas coisas foram mudando na vida. Então, de repente, você era um mentiroso crônico. E você começa a pensar, opa, isso aqui não é legal. Como é que eu posso ser uma pessoa mentirosa se o Deus que eu sirvo diz que é a verdade? Você começa a pensar. Você vai sair para algum lugar, você se olha no espelho, será que esse tipo de vestimento é adequado para a fé que eu tenho? Eu estou me vestindo para cobrir o meu corpo ou para demonstrar sensualidade? Mostrar que eu sou um rato de academia ou uma piriguete perigosa? A gente começa a pensar, refletir, analisar. O que é isso? É a mortificação do pecado acontecendo. Então, antes você lia horóscopo, eu sou de Libra. Deixa eu ver o que tem para Libra aqui. Agora não, eu sou de Cristo. Deixa eu ver o que está escrito para mim aqui, ó. Eu vou tirando os ídolos da minha vida.
Eu vou tirando da minha vida aquilo que não agrada a Deus, e isso é um processo que a Bíblia chama de mortificação. Eu vou mortificar o pecado até o último suspiro que eu der nesse mundo aqui. Essa experiência de mortificação é o que diferencia um crente salvo de um crente nominal. Os irmãos entendem o significado dessa palavra? O que é um crente salvo? É uma pessoa que foi perdoada dos seus pecados por Cristo. Ela creu em Jesus, reconheceu Ele como Salvador, obedeceu a Ele, batizou-se em águas, desejou a vida eterna. Esse é o crente salvo. O que é o crente nominal? É a pessoa que vai na igreja. Por quê? Ela morre de medo de ir para o inferno. Então ela vai para a igreja para aplacar a consciência dela. Mas ela continua mentindo, roubando, maltratando, caluniando, fofocando. Ela tem medo do inferno, mas ela não tem medo do pecado. A diferença de um crente nominal e de um crente salvo é que o crente salvo não apenas quer se livrar do inferno, ele quer se livrar do pecado também. Ele não quer estar associado com aquilo que ele sabe que não glorifica a Deus. E embora ele tropece, embora ele fale diversas vezes, mas ele está numa luta contínua para pecar cada vez menos. Ele está contando com os meios da graça de Deus para cada vez mais ter resistência à influência do pecado e sendo dessa forma conduzido pelo Espírito Santo na sua vida. Então eu quero perguntar para você, você está aqui só por medo do inferno? Mas que podridão de esperança é sua. Deus tem muito mais para você. Deus quer te dar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de amor, de solidariedade, de alegria espiritual, de esperança. Eu não estou aqui só para escapar do fogo, eu estou aqui para ser um fogo que vai incendiar as nações, anunciando que Jesus é o Senhor de tudo. Essa é a diferença. Você precisa deixar Cristo reinar no seu coração. E você faz isso se arrependendo, porque Cristo reina, você deixando ou não, Ele é o Rei. Mas nós, no assentimento do arrependimento, dizemos: Deus, não vamos mais lutar contra a sua vontade. Nós aceitamos a sua vontade e vamos obedecê-la para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então o crente nominal não quer se livrar do pecado, só quer escapar do inferno. Mas você, pentecostal reformado, você foi chamado para vencer o pecado também. E Deus te dá, pela redenção que há em Cristo, poder para vencer o pecado. Romanos 6, do 11 ao 13. Abra a sua Bíblia. Olha que interessante que está escrito aqui. Isso é para o seu coração. Que você está dando muita cabeçada por aí. Se metendo em coisas que não é para você. Abraçando coisas que Deus não tem para você. O caminho de Deus para você é a santidade. Cresça nele para a glória de Deus. Romanos 6, do 11 ao 13, a Escritura diz assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado não pode reinar mais no seu coração. O seu coração tem um rei, e o nome desse rei é Jesus Cristo de Nazaré. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, se você não está empenhado em vencer o pecado, biblicamente você ainda é escravo dele. E se você é escravo do pecado, você não é servo de Cristo. A salvação não te alcançou ainda. Você pode ter se convencido que a religião cristã é verdade, mas essa consciência de verdade não desceu para o seu coração para transformá-lo. E Deus quer fazer a palavra que está chegando no ouvido, meu irmão, minha irmã, descer aqui para o seu coração nessa manhã. Está na hora de você se converter em nome de Jesus. Está na hora de você assumir uma postura diante de Deus. Para isso Cristo morreu por você. Amém? A santificação, então, ela é a renovação da mente, ela é a mortificação do pecado, mas a santificação também vai formar em nós o caráter de Cristo. Cristãos vão se tornando cada dia mais parecidos com Jesus. É fato honesto, e parte do nosso discipulado que nós somos, na melhor das hipóteses, garranchos bem resolvidos, mas alguma coisa está mudando em nós. Eu não sou perfeito, mas eu já não sou quem eu era. Ele tem trabalhado na minha vida. E tem trabalhado na sua também.
A santificação, então, vai formar em nós o caráter de Cristo. Conforme a gente é conduzido pelo Espírito Santo, pelo caminho da fé, o fruto do Espírito vai ser desenvolvido em nós. E perceba que isso é resultado da obra de Cristo no coração. Gálatas 5 faz um contraste entre obra da carne e fruto do Espírito. Quem já leu Gálatas 5? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Perceba que Paulo não usa a expressão obra do Espírito. Ele diz fruto do Espírito. Porque a obra da carne é uma obra minha. Eu cometo as obras da carne, eu idolatro, eu me lanço na bebedice, eu me lanço na orgia, eu minto, eu calunio, é obra minha. Mas quando se trata do caráter de Cristo, é fruto do Espírito. É o Espírito que forma na minha vida o caráter de Cristo, porque naturalmente eu não vou me tornar como Cristo, mas há um poder sobrenatural agindo dentro de mim, que vai me habilitar a amar como Jesus amou, a ter alegria nos momentos tristes, a ser benigno com quem é mal contra mim, a ter domínio próprio diante da tempestade, a ponto das pessoas olharem para mim e falar: o que há de diferente na sua vida? E você poder falar com alegria: Cristo reina no meu coração, eu já não sou como eu era, algo tem acontecido na minha vida. E esse é o fruto do Espírito. É um aspecto importantíssimo da santificação. Gálatas 5,16, abra sua Bíblia. Cada cristão em processo de santificação, ora, todo cristão salvo, é conduzido pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito não é ouvir profecia não, viu, irmãos? Não é ficar ouvindo revelamento aí não. Ser conduzido pelo Espírito, biblicamente, é ser um homem bíblico que segue a revelação do Espírito, a Bíblia, a Escritura. Isso, biblicamente, é ser conduzido pelo Espírito. Não descartamos as operações extraordinárias do Espírito nos dons carismáticos, mas não vamos confundir alhos com bugalhos. Gálatas 5,16, a Escritura diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Se eu obedeço à Bíblia Sagrada, eu não vou ficar bebendo por aí para poder afogar minhas mágoas. Eu vou derramar minha alma diante de Deus, porque o consolo verdadeiro vem da palavra dele para a minha vida. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou ficar vendo horóscopo aí, não vou colocar no meu Instagram que eu sou leonino, não é? Porque a Bíblia fala: não terá outros deuses diante de mim. Se eu sou conduzido pelo Espírito, o meu signo é a cruz de Cristo Jesus. O símbolo que sustenta a minha vida é o sangue que Ele derramou. Eu não sou conduzido pelos astros, eu sou guiado pela resplandecente estrela da manhã, Jesus de Nazaré. Vocês entendem? Então, se o Espírito está guiando a minha vida, cada decisão que eu tomo está pautada aqui, porque isso é a palavra de Deus e é verdade. Jesus, o nosso Senhor, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você vai correr o risco de andar na mentira? Você quer ver como o horóscopo é uma mentira? Lê o horóscopo da Folha, depois você lê o do Diário do Povo, depois você lê o do Estadão. São 3 previsões diferentes. Agora você pode ler a Bíblia na língua portuguesa, inglês, hebraico, aramaico. Até que o ChatGPT está escrevendo. É uma verdade só. E conduz qualquer cristão para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então fale para quem está do seu lado: sai da mentira e vem para a verdade. Quando eu sou guiado pelo Espírito, guiado por Ele, Gálatas 5, verso 22 e 23 se cumpre na minha vida. Olha o que está escrito. Gálatas 5, verso 22 e verso 23. As Escrituras dizem assim: mas o Espírito, Deus, o Espírito, produz esse fruto. Aonde? Em mim, no salvo, em você. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Deus não condena nada disso. Por isso o Espírito me coloca nesse caminho. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Isso é santificação. Percebe então que a santificação bíblica é muito mais do que somente nos separarmos do pecado.
Ela envolve a plena consagração a Deus, o serviço que eu dedico ao reino, servindo a Deus e as pessoas em amor, o estado do meu homem interior à luz do Evangelho, o fruto do Espírito na minha vida, e a minha dedicação em viver cada detalhe do meu ser para a glória de Deus, para agradá-lo, o viver para a glória de Deus. Isso é santificação. Essa é a obra que Deus quer fazer na sua vida. A falta de santificação leva a nossa sociedade a todas as mazelas que ela tem vivido hoje. É a falta de santificação que faz a nossa sociedade mutilar crianças com esse movimento maléfico e maldito de ideologia de gênero. É a falta de santificação que leva homens e mulheres a confiarem em tolices e superstições, ao invés de renderem glória ao Deus Todo-Poderoso. É a falta de santificação que faz homens amarem coisas e usarem pessoas. É a falta de santificação que coloca Deus à parte do debate público, como se a vontade de Deus não fosse importante no mundo que Deus criou. É a falta de santificação que tem feito homens e mulheres de Deus deixarem a sua consagração e viverem vidas que não vale a pena ser vividas. A falta de santificação é algo terrível. Você se importa com a sua santificação? Você se preocupa com isso? Martim Lutero dizia o seguinte, que todas as vezes que ele acordava, ele lavava o seu rosto e ele se lembrava do seu batismo. E ele então falava, bem, se eu sou batizado, eu vou viver à altura do que eu fiz. Eu vou honrar o meu Deus, não é? Você se importa com a sua santificação? É importante para você agradar a Deus? É importante para você satisfazer os seus prazeres, os seus desejos, a sua autossatisfação? Quantas idiotices você fez por não temer a Deus, por não amá-lo, por não querer honrá-lo? E nada disso passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus fez a santificação ser uma resposta ao pecado humano. Porque quando Cristo morre para salvar pecadores, estes por quem Cristo morreu vão ser santificados por Ele, para demonstrar que existe a possibilidade de uma vida vivida para a glória de Deus. Você vai reconhecer como cristão, quantos cristãos eu tenho aqui? Deu glória a Deus mais alto que você pode dar. Você vai reconhecer como cristão, que está buscando e vivendo a santificação, nos parâmetros que eu vou deixar para você aqui. Primeiro, quem está buscando e vivendo a santificação deseja ardentemente Cristo acima de tudo. Irmãos, eu sou bivocacionado, sou pastor e trabalho, mas aonde eu estou pensando em Jesus. Penso nele o tempo todo. Quando eu estou trabalhando, eu penso que aquele salário vai poder, de alguma forma, reverter em recursos para a obra de Deus. Quando eu estou com a minha família ali no momento de comunhão, de risadas, eu agradeço a Cristo porque você tem um lar, foi Cristo que deu. Quando eu estou com vocês aqui, às vezes no perrengue, nos tapa-surianda que sai aqui, porque essa família é muito unida, mas também muito oriçada, o que me motiva a continuar sorrindo e alegre é o fato de eu amar a Cristo mais do que tudo. Você tem que ter esse sentimento na sua vida. Você tem que amar mais a Cristo que os prazeres desse mundo. Amar mais a Cristo que tudo que você tiver. Porque somente amando a Cristo, nós vamos dar a Ele o combustível necessário para que a santificação seja operada em nós. Se você não amar a Cristo, meu querido, nada vai funcionar na sua vida. Mas se você amar a Cristo de todo o coração, você vai ser transformado por Ele. Você entende que está buscando e vivendo santificação se você sente pesar pelos seus pecados e luta para vencê-los. Você fica triste quando você peca? Tanto faz como tanto fez. Tanto faz caluniar, mentir, ser esperto, ganhar dinheiro ilícito, tanto faz ver programações que não glorificam a Deus, tanto faz me vestir que nem uma piriguete gospel para mostrar que eu tenho um corpo bonito, tanto faz. Você não sente pesar pelos seus pecados? Se você não odeia os seus pecados, você não é um servo de Jesus Cristo. Foram os seus pecados que pregaram Ele na cruz. Nós precisamos odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. Você recorre em oração a Deus para vencer os seus pecados diariamente?
Irmãos, todos nós sabemos onde o calo aperta. Quem aqui honestamente sabe onde o calo aperta na sua vida? Levanta a mão. Eu oro por isso todo dia. Senhor, isso aqui tem que ser diferente. Eu não posso aceitar 24 anos na sua presença servindo, eu continuar sendo esse camarada aqui, tem que mudar. Você tem que se incomodar e sentir a importunação de que o pecado ainda está em você e lutar para vencer. Você se coloca à disposição de Deus e da sua obra? Deus é uma prioridade para você? Você se esforça na disciplina da leitura bíblica, da oração, do congregar? Você vê perceptivelmente na sua vida o fruto do Espírito sendo formado? Então você está em santificação. Agora, tanto faz para você pecar ou não, tanto faz para você cultivar ódio no seu coração, tanto faz para você ler a Bíblia ou não ler, orar ou não orar, congregar ou não congregar, tanto faz que está todo mundo quebrando a cabeça na igreja, você está lá, sentado lá no seu Netflix de boa, enquanto seus irmãos estão se arrebentando aqui para fazer a obra de Deus. Cuidado, você pode ter se convencido, mas convertido não. Porque se eu morri com Cristo, a minha vida é dele agora, ele é meu dono. Você pode glorificar a Deus por isso? Então a santificação não é um tema secundário, ele é o objetivo de nossa fé, a ponto das Escrituras demonstrarem que a ausência de santificação demonstra o nosso destino eterno. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 14. Então, se você não está batalhando pela santificação, você está decidindo, não é, em vida para onde você vai. Você está demonstrando em vida onde você deseja passar a sua eternidade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, pastor, mas eu sou salvo pela graça. Eu também. Mas uma graça que me mantém no pecado é desgraça. A graça que salva, educa para a salvação. Não, pastor, mas salvo uma vez, salvo para sempre. É verdade, perseverança dos santos, doutrina bíblica. Mas os que perseveram até o final demonstram progresso da salvação. Esses vão ser salvos. Se você passar ano após ano na igreja, adulterando, mentindo, roubando, caluniando, você está demonstrando que você não foi lavado no sangue, que você ainda ama a sua vida de pecados, que você ainda ama aquilo que desonra a santidade de Deus. Não espere o céu, espere as chamas que não se apagam e o verme que não morre, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? O pecado faz separação entre os homens e Deus, segundo Isaías 59, verso 2. Nos afasta do propósito divino, segundo Romanos 3 e 23. E o salário que o pecado paga é a morte, segundo Romanos 6 e 23. Contaminado pelo estigma do pecado, seu coração abomina a Deus e odeia tudo que diz respeito a Deus. E você percebe essa verdade, porque quando a palavra está sendo pregada, confrontando suas crenças fundamentais, o seu coração se fecha. Eu não quero ouvir, eu não aceito isso não é verdade, isso não é para mim. É o pecado querendo mostrar para você que você sabe mais do que Deus. Mas a Bíblia Sagrada é a verdade. E a Bíblia Sagrada promete salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo de coração. Você vai pensar que você vai ter vida eterna, menosprezando o sangue da cruz, menosprezando o sacrifício de Cristo, cuspindo na face do Salvador, vivendo uma vida libertina? Não, não há expectativa de salvação à parte da fé em Jesus. Você não precisa de novos valores morais, você precisa de um coração convertido que adore a Deus e o deseje acima do que você deseja o pecado. E só uma pessoa pode fazer isso: Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Esse é o mistério do Evangelho. Há um defeito no seu coração chamado pecado, e o único mestre de obra que pode consertar o seu coração pecaminoso
poderoso subiu à cruz por você, derramou sangue por você e promete salvar eficazmente aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Isso morreu na cruz para te perdoar. Levou na cruz o seu pecado, esponjou para si a ira de Deus, para que você possa ter vida e vida com abundância. E você deve ouvir a voz de Cristo nessa manhã. Deus só ama pecadores através de Cristo. A parte de Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Se você não estiver em Cristo, Deus não te conhece salvificamente. Você não é um salvo em Cristo. Por isso, olhe para Cristo nessa manhã. Perceba o amor de Cristo. Ele quer chegar na sua vida justamente nessa hora. Que você está arrebentado, estourado, sem perspectiva alguma. Eu amo Cristo, porque Ele encontrou um caos na minha vida e Ele viu a baderna e falou, eu vou colocar em ordem essa baderna. E Ele pode fazer isso com você. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando proclamamos o Evangelho da Graça, primeiro alertamos os riscos de uma vida permanente no pecado e depois anunciamos com ousadia que a solução para o pecado foi pregada na cruz e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré, que promete salvar e perdoar aqueles que creem nele, que promete dar vida eterna para aqueles que entendem que a vida longe de Deus não vale a pena e mergulham na santa aventura do Evangelho, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor de tudo. Atos capítulo 4, verso 11 e 12, abra a sua Bíblia nesse momento. É o último versículo que eu lerei. Esse é o testemunho que o povo de Deus dá sobre a salvação. E é o testemunho que eu, historicamente, posso dar, porque sou cristão como esse povo, anunciando a você vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Escritura diz assim, pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. A sua posição perante Cristo é uma decisão de vida eterna. Não vale a pena brincar com isso. Não vale a pena brincar com isso. A sua escolha de presidente não define a sua vida eterna. O time que você torce não define a sua vida eterna. Se você gosta de azul, de preto, de rosa, de amarelo, não define a sua vida eterna. Mas renunciar à graça de Jesus Cristo determina a sua eternidade. Não há um outro que possa salvar você. E a esperança para a sua história, meu irmão, minha irmã, na vida santa que Deus pode dar a você. Na vida santa que Deus promete aos que o obedecem. Sua família está arrebentada hoje. Deixa a santificação entrar no seu lar, leva Jesus para sua casa. Seu trabalho está confuso, sem resultados, deixa Jesus ser o Senhor do seu trabalho, leva ele para sua casa. Os seus projetos estão aí todos arrebentados, deixa a santidade entrar nas suas aspirações, no seu projeto de vida. O que Deus tem para nós pela obra santificadora do Espírito é muito melhor. E tudo isso começa quando? Quando nós conseguimos, pela graça, colocar nossa confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus resolve o problema do pecado no nosso coração, Jesus resolve cada detalhe da nossa vida. Onde pensamos não ter jeito, Jesus entra e dá um jeito. Louvado seja Deus. Por isso, se volte para Deus nessa manhã. Coloque todos os seus pensamentos nele. Confie nele de todo o seu coração. Em Cristo, há perdão verdadeiro para você. Em Cristo, a vida transformada para você. Porque o Deus Santo deseja santificar você através de Cristo Jesus. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui. Se você ainda não tomou esta decisão tão importante
A depravação é total, a eleição é incondicional, mas eu preciso crer em Cristo de todo o meu coração. E somente crendo nós experimentamos a vida eterna. E você precisa nessa manhã tomar uma posição honesta diante de Deus. Olhe para a cruz. Diga com coragem para a cruz de Cristo: eu não quero você, Jesus. Pouco importa o Senhor ter morrido por mim. Fale isso para Ele. Tenha honestidade. Agora, se você não consegue falar isso, fale a palavra mais bela que existe: Jesus, eu preciso de Ti. E Ele vai entrar no seu coração. E Ele vai colocar as coisas em ordem. Talvez você esteja pensando: mas é tão difícil para mim entender, aceitar todas as coisas. Mas não é assim que a salvação funciona. Eu não sento no consultório do médico e falo para ele o que ele vai receitar para mim. Eu sento lá e confio que ele vai fazer o trabalho dele. Faça isso nessa manhã com Cristo. Entre no consultório do bom mestre, se sente diante dele e diga: Senhor, receita o que é necessário para a minha vida e eu vou fazer o tratamento. Aleluia! E a sua vida vai ser transformada por Ele. Então, eu quero que você aí no seu lugar tome uma posição diante de Deus nessa manhã. Perguntaram para Pilatos: o que você vai fazer de Jesus Cristo? E eu pergunto para você nessa manhã: o que você vai fazer de Jesus Cristo? E eu sei o que eu vou fazer dele. Que ele seja o Senhor da minha vida. Enquanto eu respirar, que seja o seu também. Mas eu também me sinto muito encorajado para orar por irmãos aqui nessa manhã. Tenho feito isso com insistência nos últimos dias, não como uma boa prática reformada, mas porque entendo que às vezes nós precisamos despertar consciências que estão letárgicas e adormecidas, mas é irmãos nossos batalhando, travando batalhas com a santidade muito grande, que estão sem força. E eu quero que esses irmãos venham aqui à frente em nome de Jesus e nós vamos orar por vocês, porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E você precisa tomar posição diante de Deus, e Deus quer ajudar você. Você não vai ser regido pelos vícios, você vai ser regido pelo Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser regido pelos seus traumas, você vai ser regido pelo Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser governado pelos seus medos, você vai ser governado pelo Deus Todo-Poderoso. E se você precisa de ajuda na batalha da santidade, vem aqui à frente agora, rapidamente, e eu quero orar por você. É hora de tomarmos posição diante do Deus Todo-Poderoso. A bebida não vai resolver os seus problemas, Deus vai. O sexo irresponsável não vai resolver os seus problemas, Deus vai. As noites que você está perdendo na pornografia não vão resolver os seus problemas, Deus vai. E você sabe que Deus está falando com você. E esse é o momento que Deus preparou para você. Porque Deus nos chamou para uma vocação de santidade. Aleluia! E eu sinto o Espírito de santidade movendo-se aqui em corações, despertando consciências aqui, e é hora de você se posicionar diante de Deus. É hora de você assumir posição diante do Pai. O Pai ama você. O Pai ama você. E eu falo isso na certeza de que o Espírito conduz o que eu estou dizendo. Você tem sido regido por traumas. Você tem sido regido por frustrações. Você tem deixado o desprezo que você sofreu conduzir sua vida. Mas Jesus diz para você que levou o seu desprezo na cruz. E Ele é poderoso para restaurar e levantar você nessa manhã, perdoando os seus pecados e te dando uma nova vida na presença dEle. Esse é o Jesus da igreja. Um Jesus que não é o Jesus das teorias. É um Jesus que sobe a cruz por nós, morre, ressuscita e está vivo e é poderoso para nos transformar. E Ele está aqui nessa manhã. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele está aqui. Nós vamos orar com toda a fé do mundo nessa manhã.
Eu queria que cada irmão que está aqui na frente tivesse um companheiro, um intercessor, e que vocês estendam as mãos para cá para interceder por cada um deles nessa manhã, porque o nosso Pai está na casa, Deus está aqui, e Deus quer nos tocar com a sua graça, com a sua presença. Irmão Diego, venha fazer essa oração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus está trabalhando aqui, Deus está agindo aqui, o Senhor está na casa. Creia em Cristo para a salvação nessa manhã. Deus amado, bendito e eterno Pai, o Senhor conhece, Senhor querido, a cada uma dessas vidas, ó Pai, sabe o que cada um necessita, Senhor, nesta manhã. Pai, o Senhor que conheces, ó Pai querido, o profundo, oculto, ó Pai, de cada coração. Entra, Senhor querido, com tua divina providência, Senhor querido, em corações. Faça, Senhor querido, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, ó Pai. Ó Deus Espírito Santo, Deus amado, que entre nos corações, ó Pai. Ó Senhor querido, e muda, Senhor amado, transforma, Pai querido, corações, ó Senhor, segundo o teu querer. Pai amado, é o Senhor quem tem o poder, ó Pai querido, de fazer muito mais além do que imaginamos ou pensamos. Ó Senhor amado, realiza, Pai querido, Senhor querido, no corações dessas pessoas, ó Pai. Ó Senhor, o teu querer, transforma, Senhor, santifica-nos, ó Pai querido, na tua palavra. Santifica-nos, ó Senhor querido, a cada uma das nossas vidas no dia a dia, Pai. Ó Senhor querido, porque é só o Senhor quem pode, Pai. Somos fracos e carentes e necessitados, ó Pai, da tua palavra e da tua presença em nossas vidas. Ó Senhor amado, isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Abraça a pessoa bonita que está do seu lado e ore um pouquinho com ela. Aleluia. Abrace ela e fale algo de Deus para ela. Vamos orar mais um pouco, porque eu estou sentindo Deus aqui. Deus está se movendo aqui. Não perderemos a nossa vocação de entendermos a presença de Deus no mundo. Deus está tocando nessa manhã. Deus está operando aqui nessa manhã. Esse é o Deus que nós anunciamos, o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Ore, 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 ore em nome do Senhor Jesus. Nós somos vocacionados à santidade, vocacionados para glorificar a Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Pai, trabalha no nosso meio, Pai, por misericórdia de nós. Nós nada podemos à parte do Senhor, meu Pai. Tu és o Deus soberano, e ao Senhor nós nos rendemos, e ao Senhor nós derramamos a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Jesus. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Estenda as mãos quem pode e já vamos cantar com o irmão Márcio. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito permaneça com o povo de Deus, e todos podem dizer: continua, Márcio, que você ia cantar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluias.